Fala, meu povo, estou de volta agora para falarmos aqui sobre os recursos na prova de analista judiciário, área judiciária do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Antes de falarmos especificamente das questões, eu tenho que deixar uma coisa bem clara. Fique tranquilo, foi uma prova bem puxada, um nível elevado, algumas questões de jurisprudência específica. O que veio de lei seca, a FGV cobrou algumas coisas que normalmente não são cobradas, coisas muito ali detalhadinhas. Então, fique tranquilo, fique tranquila. O nível foi elevado e a prova é assim para todo mundo, mas vamos verificar aqui o que a gente pode tentar ganhar aí, né? Sempre bom tentar alcançar uns pontinhos a mais. Bom, eu vou falar sobre 5 questões. Então, a prova, no geral, embora tenha sido uma prova puxada, não tem tanta margem assim, pelo menos na minha avaliação, a diversos recursos. Eu vou comentar aqui 5 questões. Com certeza tem outras, mas algumas disciplinas eu não me atrevo a falar, como, por exemplo, informática, como, por exemplo, uma questão que caiu sobre direito ambiental. O direito ambiental não, em si, mas falando sobre a política ambiental, etc. Mas, assim, eu vou trazer 5 que eu tenho certeza que vai abranger aqui a maior quantidade de pessoas. E, para ficar bem claro, as 3 primeiras que eu vou falar são questões realmente que eu acredito muito fortes para serem ou anuladas ou terem o gabarito alterado. Eu vou explicar aqui para vocês. As últimas 2 questões eu vou apenas fazer comentários aqui de coisas que eu achei estranho, que sim, acredito que pode ser passível de recurso, mas para que vocês fiquem ligados aí também. Primeira questão, sem mais delongas, questão 36, da prova tipo 3. É aquela questão que fala que Maria ajuizou uma ação contra o ente, e ela disse que os direitos fundamentais têm contornos absolutos, e aí perguntava sobre se era absoluto ou se não era absoluto, e aí dizia que o ente federativo também tinha feito uma defesa e perguntava, no fim das contas, qual era a resposta. A banca deu como gabarito aqui a letra B. Aliás, ela deu como gabarito a letra A, dizendo que o argumento que foi levantado por Maria se ajusta à teoria interna e à existência de limites imanentes para direitos dessa natureza. Preste atenção, Maria, ela falou que os direitos fundamentais têm contornos absolutos. Beleza? O ente se defendeu, dizendo assim, olha, na verdade, os direitos fundamentais têm efeitos meramente relativos em direitos fundamentais, como aquele que teria sido afrontado na visão de Maria. O que é preciso pensar aqui? 3 coisas. Primeiro, Maria afirmou que os direitos são absolutos. Embora os direitos fundamentais sejam muito importantes, eles não são absolutos. Esse é um primeiro ponto aqui para ser questionado. Em segundo lugar, a alternativa dada pela banca, ela afirma que se ajusta à teoria interna. Ora, o que Maria falou é que os direitos fundamentais são absolutos. E a alternativa diz que isso se ajusta à teoria interna. Na verdade, não se ajusta à teoria interna. Pois a teoria interna, ela não defende que direitos fundamentais são absolutos. Ela defende que existem limites imanentes. Inclusive, a própria letra dada como gabarito, ela fala na parte final sobre a existência de limites imanentes para direitos dessa natureza. Então, aqui tem uma afirmação bastante delicada, dizer que isso pertence à teoria interna dos direitos fundamentais. E em terceiro lugar, que eu acho que é o que resolve de fato essa questão, ora, se são absolutos, como que a própria alternativa fala da existência de limites imanentes? Se são absolutos, é porque não tem limite. Então, aqui, ao meu ver, o gabarito dessa questão é a letra E. A letra E diz assim, ó,
Aí, vindo do comando da questão, o magistrado competente observou corretamente que a linha argumentativa sustentada pelo demandado, que foi o ente, se harmoniza com a unidade existencial entre direito e restrição, aliada à necessidade de ser assegurada a coexistência entre os direitos fundamentais. Então, o que o ente alegou? Ele alegou assim, olha, não, esse direito não é porque é direito fundamental que é absoluto, é relativo. E o que a letra E está dizendo? Que o que o ente falou se harmoniza com uma unidade existencial entre o direito e a restrição. Não é só direito. Tem que haver o direito, mas também tem que haver uma restrição. Mas essa restrição tem que ser feita de forma a atender com que eu consiga fazer a coexistência entre os direitos fundamentais. É aquele velho sopesamento. Se eu tenho direitos fundamentais em colisão, não é um vale e o outro não vale. Eu preciso estabelecer uma forma de fazer com que aqueles direitos eles coexistam. Isso é exatamente o que diz a letra E. Por isso eu entendo que essa aqui deveria ter como gabarito a letra E e não a letra A. A questão 40, e aí na tua prova aí, aquela que fala sobre a inamovibilidade do juiz ou a disponibilidade, né, que a banca puxou aqui para esse lado. Então a questão 40, ela vai dizer o seguinte, ó. Ela vai dizer, só um minuto, ela vai dizer que vai dar como gabarito a letra C. Essa questão aqui, muito interessante. Ela vai dar como gabarito a letra C. Vai dizer que o juiz ele pode ser afastado. Lembra que é aquele caso que o juiz estava excessivamente moroso e a ideologia dele em desacordo, né, aí com as atribuições do cargo. A banca deu como gabarito que ele pode ser afastado do cargo por tempo limitado, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. E aqui tem um grande problema. Isso aqui é uma ADPF. Salvo engano, é a ADPF 677. Salvo engano, é a ADPF 677. Não tenho certeza, mas eu acredito que seja essa. Mas é só pesquisar. Aqui vamos partir de alguns pontos para que vocês entendam por que ao meu ver, essa questão ela está errada. O gabarito dela não é a letra C. E aí eu vou mostrar por quê. Primeiro ponto, artigo 93, inciso 8 da Constituição, fala que o ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado por interesse público fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa. Beleza, todo mundo sabe disso. O artigo 57 da LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, ela vai dizer que o Conselho Nacional da Magistratura poderá determinar a disponibilidade de magistrado com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, no caso em que a gravidade das faltas a que se reporta o artigo anterior não justifica a decretação da aposentadoria. Vamos por parte. O artigo anterior, que é o artigo 56, ele traz algumas hipóteses em que pode ser determinada a aposentadoria do magistrado. E o artigo 57 diz assim, olha, quando não for o caso do artigo 56, ou seja, quando não for o caso de aposentadoria, pode ser aplicado o artigo 57, que é esse artigo da disponibilidade. Lembrem que aqui nós temos duas razões para o magistrado ser, teoricamente, movido ali do local que ele trabalha. São dois motivos. A excessiva demora e a ideologia. E aí, prestem atenção como não está certo o que a banca deu. O artigo 56, inciso 1 da LOMAN, ele vai dizer o seguinte, que o Conselho Nacional da Magistratura poderá determinar a aposentadoria, não é disponibilidade, a aposentadoria com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço do magistrado, inciso 1, manifestamente negligente no cumprimento dos deveres do cargo. Ora, a questão fala de excessiva morosidade. Então eu já posso enquadrar bem aqui
no manifestamente negligente. Entenderam? Lembra, se eu posso enquadrar no 56, que é o da aposentadoria, eu não vou para o 57, que é o da disponibilidade, que foi o que a banca deu como gabarito. Certo? O inciso 3, também do artigo 56, diz o seguinte: de escassa ou insuficiente capacidade de trabalho, não me parece esse o ponto, mas agora vem a segunda parte. Ou cujo proceder funcional seja incompatível com o bom desempenho das atividades do Poder Judiciário. Ora, se está sendo alegado que ele tem uma ideologia que está ali atrapalhando o andamento dos processos, alguma coisa nesse sentido, então ele tem um proceder funcional incompatível com o bom desempenho das atividades do Poder Judiciário. Entendeu? Ou seja, eu tenho como enquadrar tanto no inciso 1, manifestamente negligente, na parte em que há excessiva demora, tanto quanto eu posso enquadrar no 3, quando fala de proceder funcional incompatível com as atividades do Poder Judiciário. Ora, se eu posso enquadrar no 56, então seria caso de aposentadoria, na pior das hipóteses, levando em conta o que a banca deu por gabarito. Pegou esse ponto? Vamos para o quarto ponto. Aqui eu tenho uma outra situação que é pacífica na jurisprudência, é que entender pela letra, pelo gabarito dado pela banca, seria uma violação da inamovibilidade por motivação ideológica. Então, quer dizer, quando o cidadão ele vê que o determinado juiz ele tem uma determinada ideologia, aí ele vai lá e pede para remover o juiz, não faz sentido isso. Cadê a independência funcional do magistrado? Se cada cidadão pudesse remover o magistrado quando discorda da ideologia, não faz sentido. Esse é o ponto 4. E o ponto 5 é: a expressão pode ser afastada do cargo, que está lá na questão, ela é muito ampla. E ela peca ao não prever procedimento específico e nem as garantias individuais. Vou ler aqui para ficar mais fácil. A letra C, ela diz assim, ó: pode ser afastado do cargo por tempo limitado, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. Pela redação, é como se o cidadão fosse lá fazer uma reclamação e essa simples reclamação pode fazer com que o juiz seja afastado. Eu não estou dizendo que essa é a melhor interpretação para essa questão. Eu estou falando que, como está muito amplo, não tem como deixar muito claro o que a banca quis, ela não trouxe elementos suficientes para fazer essa avaliação, então acaba que isso gera uma interpretação errada. Não é assim, pode ser afastado e pronto. Na pior das hipóteses, se fosse o caso de disponibilidade, não é só afastar o magistrado e pronto, não é assim. Teria que haver um procedimento específico para isso, para defesa, contraditório, ou seja, todos os consectários do devido processo legal. Então, essa afirmativa aqui, ela está bastante comprometida. Por isso, ao meu ver, o gabarito é a letra B. Não pode ser afastado do cargo ou do órgão jurisdicional, o que decorre da garantia da inamovibilidade. Se tivesse alguma questão falando que era para ele ser aposentado compulsoriamente, caso se entendesse dessa forma, pela literalidade da lei, poderia até se pensar nisso, né? Mas até isso também já foi questionado no STF, então não seria o caso. Enfim, ao meu ver, gabarito letra B. Próxima questão é a questão 37. É aquela questão que fala sobre uma emenda constitucional que foi apresentada por 175 deputados federais, e que eles iam alterar o funcionamento ali das Forças Armadas e tal. Essa é a 37 nessa minha prova, mas você identifica aí na sua. Vamos lá. Aqui eu tenho 3 pontos para tratar com vocês. Primeiro ponto, muito importante. A proposta ela foi subscrita pelo número suficiente. Então, aqui eu já tiro a letra. Eu já tiro aqui. Na verdade, não é nem isso, né? Eu já tiro. Na verdade, não é isso. Não teve vício de iniciativa. Foi iniciado por quem de direito.
né? No caso aqui, os deputados federais. Então, pode ser um terço da Câmara ou um terço do Senado. Então, um terço, tranquilo, 175 deputados apresentaram a emenda. Não tem problema quanto a isso. A segunda, a letra B, que ela fala, não apresenta vício de inconstitucionalidade. Foi o gabarito dado pela banca, mas vou já mostrar para vocês que eu discordo. O segundo ponto que eu quero tratar é que foi promulgado corretamente. Foi promulgado aqui, fala, pela própria Casa Legislativa. Beleza, não tem problema nenhum quanto a isso. Agora vem os pontos que são delicados. Não pode ser a letra E, porque não tem limite circunstancial. Embora o artigo 137, salvo engano, inciso 2, ele fale lá do estado de sítio em caso de agressão armada, essa questão, ela não fala de agressão armada. Ela fala o seguinte, deixa eu procurar o termo aqui específico para vocês. Ela fala sob ameaça de invasão de forças armadas. Ou seja, ela não fala que está tendo um combate armado. É uma ameaça de invasão. Esse é um primeiro ponto. O estado de sítio ele não foi efetivamente decretado, nem instituído, nem nada. Então, assim, não me parece o caso de estado de sítio. Outra coisa, a mera existência de ameaça fática, tem essa ameaça, sem a formalização do decreto correspondente, né, que seria para deflagrar o procedimento de estado de sítio, também não autorizaria o estado de sítio. Então, só ter a ameaça não significa dizer que já está no estado de sítio, então por isso não é limite circunstancial. E aí por que eu defendo aqui que é a letra D, somente afrontou limite material de reforma constitucional? Por dois principais motivos. O primeiro motivo está no artigo 84, inciso 13 da Constituição Federal, que fala que compete privativamente ao chefe de Estado, ao chefe do Poder Executivo, tratar de questões sobre as Forças Armadas. Inclusive lá fala exercer o comando. E aí talvez você diga assim, mas ele não deixou de exercer o comando. Mas como é que é privativo do presidente da República exercer o comando das Forças Armadas e a Câmara dos Deputados pode alterar o funcionamento das Forças Armadas? Não faz sentido. Então, se a competência é privativa do chefe de Estado, do presidente da República, então não poderia emenda constitucional entrar nesse assunto. Além disso, aqui eu vislumbro também uma violação ao artigo 60, parágrafo 4º, lá nas cláusulas pétreas, no inciso 3, onde fala sobre a separação dos poderes. Se isso cabe ao presidente da República, que é poder executivo, não caberia, ao meu ver, que a Câmara dos Deputados ela entrasse nessa matéria sob pena de violação da separação dos poderes. Então, esse é um outro fundamento pelo qual eu defendo aqui o gabarito dessa questão ser a letra D. Somente afrontou limite material de reforma constitucional. Beleza? Pessoal, as duas últimas questões são a questão 29, aquela questão que fala de maioria absoluta, que ele colocou, inclusive essa aqui é uma questão bem problemática, né? Porque fala sobre a introdução das normas que são tratados internacionais de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro. Aqui uma redação bem truncada, muita coisa que não ficou explicada. A banca deu como gabarito a letra D, e aqui eu quero só deixar alguns comentários para vocês, pelos quais eu entendo que a letra C ela também está certa. Por quê? Porque a letra C ela fala assim, os tratados de direitos humanos ratificados pelo rito comum por maioria absoluta possuem hierarquia superior à das leis ordinárias e inferior à da Constituição Federal. É aquela história do supra-legal. O que eu tenho para falar aqui para vocês? Essa não é vamos dizer assim, ela não é a melhor redação, vamos dizer assim, né? Mas quando eu digo que os tratados de direitos humanos ratificados pelo rito comum, que forem aprovados por maioria absoluta, eles possuem um status superior às leis, inferior à Constituição, isso está correto. Eu sei que provavelmente a ideia aqui era não dizer maioria absoluta e considerar a maioria simples.
Mas pensa, a maioria absoluta, ela é maior do que a maioria simples. Então, se algo exige maioria simples e alcança a maioria absoluta, está tudo ok. Agora, se algo exige maioria absoluta e atinge a maioria simples, aí não alcançou o quórum. Então, aí haveria um problema. Então, aqui, embora eu acredite que a banca trocou essa palavra absoluta no sentido de fazer entender que era a maioria simples por ser rito comum, ainda assim, essa letra ela está correta. Porque se eu alcancei maioria absoluta, automaticamente eu também alcancei a maioria simples, né? Vamos dizer assim. Não seria, como eu já disse, a mesma coisa se fosse o contrário. Então a letra C, ao meu ver, também está correta. Então essa questão 29, ela tem duas respostas, é a letra C e a letra D. A letra D foi dada pela banca como gabarito, mas eu deixo esses comentários aqui para vocês fazerem as suas análises. A última questão é a questão 48, aquela questão que fala sobre desapropriação. Aqui é só um comentário, é só algo que eu quero que vocês pensem na possibilidade de eventualmente recorrer. Essa questão, ela cita especificamente o Decreto-Lei 3365 de 1941. O edital, ele falou de desapropriação, mas ele não deixou claro, né, qual tipo de normativa podia ser cobrada. Enfim, não entendo que seja uma coisa flagrante, mas eu anotei aqui e vim compartilhar com vocês, porque achei interessante também pensar um pouco sobre isso, por conta de que pediram uma coisa específica sobre esses decretos. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essas são as primeiras impressões aqui que eu tenho de recursos baseado no gabarito preliminar da banca. Tem muitas questões aí ainda para serem discutidas, muitas coisas problemáticas, mas eu acredito que algumas eu já consegui esclarecer aqui. Se você gostou, curta esse vídeo, comenta aí se você teve alguma dúvida ou uma outra percepção. Eu também vou estar conectado aqui, sempre ligado aqui nos comentários. E se você tem alguma outra questão assim, um pouco mais pontual, eu lhe convido a seguir lá no Instagram, Felipe Ferreira Prof. Felipe Ferreira Prof. Lá no Instagram, você pode mandar um direct lá, a gente vai conversando e trocando alguma ideia aí sobre essas questões. Desejo a vocês que tenham tido um bom desempenho. Fiquem tranquilos, descansem bastante e vamos junto. Valeu!